Já de volta com o segundo bloco do seu estilo de vida. Um abraço para você que nos acompanha pela internet, no site do AmazonSat, www.amazonsat.com.br. Você que acompanha todos os dias a programação do AmazonSat, não é mesmo? E de qualquer parte do mundo. E agora, na nossa entrevista, nós vamos abordar o tema infertilidade masculina. E para falar a respeito deste assunto, está aqui ao meu lado o doutor Flávio Antunes, ele que é urologista e vai estar esclarecendo algumas dúvidas para a gente aqui no Estilo de Vida. Doutor Flávio, bom dia, seja bem-vindo ao Estilo de Vida. Bom dia, Tamires, bom dia a todos que estão assistindo o programa e obrigado pela oportunidade de estar fazendo alguns esclarecimentos sobre a infertilidade masculina. Ok, doutor, então como que a gente pode estar definindo a infertilidade? A infertilidade é caracterizada quando um casal tem relações sexuais sem nenhum método contraceptivo por 1 ano e não consegue engravidar. E a infertilidade é uma situação em que o homem ele deve se preocupar? Quando que ele deve se preocupar? Os homens devem fazer avaliações periódicas no urologista. Isso deve ser feito a partir da infância. Então, após o nascimento, já nos primeiros meses de vida, a mãe deve levar a criança no urologista, porque nós temos algumas alterações que já estão presentes no recém-nascido e que podem levar à infertilidade. Temos algumas alterações que podem surgir a partir da adolescência, que também podem levar à infertilidade. Então, se o homem, desde criança, fizer uma consulta no urologista, fazer uma avaliação no urologista, ele pode já ter medidas que podem ser tomadas para prevenir possíveis alterações. E doutor Flávio, quais seriam as principais causas de acontecer a infertilidade? Como é que é esse processo no organismo? A principal causa de infertilidade masculina no homem, é a varicocele. A varicocele são varizes, são dilatações das veias do testículo, Elas respondem pela maioria das causas de infertilidade masculina. Mas nós temos também alterações hormonais, doenças infecciosas que acometem o homem, alterações genéticas, uso de drogas, uso de cigarro, bebida alcoólica, estão entre as principais causas de infertilidade masculina. Entendi. E existe assim alguma causa, porque geralmente algumas pessoas dizem assim, eu não sou fértil, mas um determinado tempo até ele consegue engravidar a mulher. Isso pode acontecer ou não? Se ele é infértil, ele sempre vai ser infértil? Não, isso pode acontecer, até porque a gente tem graus de infertilidade, vamos dizer assim. Então, o homem pode ter alterações na produção do espermatozoide e ela pode ser variável. Então, pode ser alterações leves, alterações moderadas e alterações mais graves, Então, logicamente, nas pessoas que têm alterações mais graves, a chance dela engravidar é menor. Mas é um detalhe importante, é que hoje a gente tem métodos que até no paciente que tem azoospermia no exame de espermograma, ou seja, ausência total de espermatozoides, a gente tem a possibilidade de fazer alguns exames para saber se existe chance dele ter espermatozoide viável no testículo, mesmo no espermograma tendo normal. Então, nessas situações, a gente pode fazer um procedimento, para uma cirurgia, no caso, para abrir o testículo e ir lá dentro do testículo capturar os espermatozoides. E o que vem a ser a infertilidade sem causa aparente? É a chamada idiopática, é aquela infertilidade onde a gente faz todos os exames, o espermograma, que o espermograma é o exame básico para fazer a avaliação da fertilidade masculina, que é a avaliação dos espermatozoides. O espermograma está normal, a dosagem hormonal está normal, os testículos estão normais e não tem uma causa definida. A gente chama de idiopática, que é aquela infertilidade onde não tem uma causa definida, não tem um motivo pelo qual tem essa infertilidade. Entendi. E quando, por exemplo, na família tem algum caso de infertilidade, o primo, o tio, é consequente? Pode ser uma coisa genética e passando de pai para filho? Pode sim ser genético, inclusive na avaliação da infertilidade masculina, a gente tem que pesquisar a história clínica, número de irmãos, se tem parentes que têm dificuldade de ter filho, e tudo isso tem importância na avaliação da infertilidade. Então, fatores genéticos colaboram sim para a infertilidade masculina. Doutor, o senhor teria assim, um índice de infertilidade que é muito grande aqui na nossa região? Em geral, aqui no Amazonas especificamente, na região norte, a gente não tem nenhum trabalho científico que mostre qual é a porcentagem dos casais que são inférteis aqui na região norte e no estado do Amazonas. Mas no mundo,
estima-se que em torno de 20% dos casais tem algum problema de infertilidade. Sendo que dos casais que têm problema de infertilidade, mais ou menos um terço o responsável é o homem, mais ou menos um terço o responsável é a mulher e mais ou menos um terço é o casal, são os dois. E é correto a pessoa, quando ela percebe que já tem, como você falou, tem um certo tempo que ele mantém relações sem nenhum método contraceptivo e percebe que não tem a predisposição a ter um filho. Mas e se essa pessoa começar um tratamento sem ela saber qual o grau da infertilidade, isso é correto ou não? Não, não é correto. Eu acho que a primeira coisa tem que passar no médico, no urologista, para fazer essa avaliação, para ver qual é o motivo pelo qual ele está com esse problema, está com infertilidade. A partir daí, deve-se instituir o tratamento. Porque dependendo do grau, é um tratamento diferente? Sim, nós temos, por exemplo, como eu falei, a causa mais comum é a varicocele, né? São dilatações das veias do testículo, varizes das veias do testículo. Quando o paciente tem varicocele e infertilidade, o tratamento é cirúrgico. Então ele tem que fazer uma cirurgia, que essa cirurgia pode, ou na maioria das vezes, melhora a produção de espermatozoides. Ok, doutor Flávio, nós vamos para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho nós estaremos de volta para estar respondendo mais algumas perguntas relacionadas à infertilidade masculina. Nós voltamos já.